Você já imaginou um ataque militar acontecendo em águas internacionais diante dos olhos do mundo, mas que poucos conseguem assistir? Os Estados Unidos realizaram mais um golpe certeiro contra um barco venezuelano, e o próprio presidente Trump anunciou essa ação de impacto. Na manhã daquele dia, por ordem direta dele, forças militares americanas executaram um segundo ataque cinético contra cartéis de drogas e narcoterroristas comprovadamente violentos, atuando na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos. Essa operação atingiu o alvo enquanto esses narcotraficantes venezuelanos navegavam em águas internacionais, transportando drogas ilegais, verdadeiras armas letais que envenenam americanos rumo ao território dos Estados Unidos. Esses cartéis ultraviolentos representam uma ameaça direta à segurança nacional americana, à sua política externa e aos interesses vitais do país. O resultado do ataque? 3 terroristas eliminados no confronto, enquanto nenhuma força dos Estados Unidos sofreu baixas. Um aviso claro foi lançado: se você está transportando drogas que matam americanos, nós estamos atrás de você. Décadas de sofrimento e devastação nas comunidades americanas, causadas por essas atividades criminosas, deixaram milhões de vítimas. Mas isso acabou. Trump deixou claro que essa guerra está apenas começando, e ainda liberou um vídeo da operação, que infelizmente foi removido das plataformas, mas ainda assim, o impacto visual e sonoro daquele momento ficou marcado na memória de quem viu. Essa ação aconteceu literalmente 1 hora antes da gravação desta narração, e até agora nenhuma reação oficial do governo venezuelano ou de Nicolás Maduro foi registrada. Porém, essa não é a primeira vez. Cerca de uma semana atrás, um ataque semelhante abalou a região, gerando uma resposta polêmica do próprio Maduro. Na época, Trump também divulgou um vídeo da operação, e Maduro alegou que aquilo era uma produção de inteligência artificial, uma farsa. Mas o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, não deixou dúvidas ao responder essa acusação. Ele afirmou que Maduro sabe que está mentindo e que essa mentira só pode ser sustentada por pouco tempo. Hegseth revelou que assistiu ao ataque ao vivo, sabia exatamente quem eram os alvos, o que faziam, para onde iam, e a gravidade do que estavam envolvidos. Ele ainda ressaltou que aqueles que conhecem os narcotraficantes sabem exatamente o que aconteceu, e que Maduro tentará esconder a verdade de seu povo como faz há anos. A tensão aumenta ainda mais quando se fala na recompensa de $50 milhões pelo líder venezuelano, uma quantia que pode fazer com que alguém dentro do próprio círculo de Maduro o entregue ou negocie sua saída do poder. O secretário de Defesa reforçou que Maduro enfrenta decisões difíceis, sentado em sua ilha flutuante de poder americano, com os Estados Unidos preparados para usar toda sua força para impedir e destruir os narcoterroristas que mandam drogas para o país. Essa situação revela uma guerra silenciosa que acontece nas sombras do Caribe, com um jogo de poder e traições internas. Recentemente, o ministro da Defesa da Venezuela mencionou publicamente a existência de traidores dentro do governo e declarou que esses precisam ser resolvidos. Esse é um indício de que alguém na cúpula venezuelana pode estar colaborando com os Estados Unidos, um detalhe que pode mudar o rumo dos acontecimentos. Enquanto isso, Maduro parece se preparar para um confronto iminente, intensificando treinamentos e convocando civis para se armarem, numa tentativa clara de mostrar resistência. Do outro lado, os Estados Unidos elevam sua presença militar na região, movimentando caças Stealth F-35 para Porto Rico e reativando bases antigas, como a estação naval Roosevelt Roads, fechada desde 2004. O cenário é tenso, repleto de sombras e reviravoltas, e a pergunta que fica no ar é: até onde Maduro vai para se manter no poder? E será que alguém dentro do seu governo vai trair seu líder para salvar a Venezuela de um destino ainda mais sombrio? Enquanto isso, o jogo de poder entre as maiores forças do planeta continua, diante de um Caribe que mais parece um tabuleiro de xadrez prestes a explodir. Hoje exploramos uma situação alarmante envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, que está em ebulição. O presidente dos Estados Unidos anunciou um ataque contra um barco venezuelano, alvejando cartéis de drogas violentos. Em meio a essa crescente tensão, o secretário de Defesa respondeu a acusações de que o vídeo do ataque teria sido manipulado por inteligência artificial, afirmando ser uma mentira que não pode ser sustentada por muito tempo. A afirmação de que o vídeo era falso foi rapidamente desmentida. O secretário de Defesa declarou que assistiu ao ataque ao vivo e tinha clareza sobre os alvos. A situação agora se complica ainda mais. Há uma recompensa de $50 milhões pela captura de Nicolás Maduro. Isso levanta questões inquietantes. Se alguém próximo a ele decidir entregá-lo, o que acontecerá com o líder venezuelano? Maduro está cercado de incertezas e enfrenta pressão interna e externa. Ele parece consciente de que sua posição está em perigo.
Recentemente, o ministro da Defesa venezuelano mencionou publicamente a necessidade de lidar com traidores dentro do governo, sugerindo que já há dissensão na hierarquia. A precariedade da situação de Maduro é palpável, e sua resposta será crucial nos próximos dias. À medida que as tensões aumentam, isso traz à tona uma questão: até onde Maduro irá para proteger seu regime? Ele está pedindo auxílio a aliados tradicionais como Rússia e Irã. Mas o que isso significa para o futuro da Venezuela e suas relações com o Ocidente? Uma aeronave de carga venezuelana partiu recentemente em uma missão estranha a Moscou, levantando ainda mais suspeitas sobre o que pode estar em jogo. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam sua presença militar no Caribe, com a movimentação de caças e navios de guerra. Um alerta claro está sendo enviado: a segurança nacional americana não será comprometida. A proximidade da Venezuela com os Estados Unidos adiciona urgência à situação. Com Maduro treinando civis para a guerra, o espectro de um conflito direto parece cada vez mais real. O clima é de expectativa e tensão. A pergunta que paira no ar é: o que está prestes a acontecer e quem sairá vitorioso nessa batalha de poder? Como esta história se desenrolará? E qual será o próximo passo de Maduro? As respostas mais importantes podem estar mais perto do que imaginamos. Nas últimas semanas, a tensão em torno da Venezuela tem aumentado de forma alarmante. Lembrando que um conflito silencioso segue acontecendo nos bastidores, com uma ameaça militar sem precedentes crescendo no Caribe, diretamente apontada para o território venezuelano. Paralelamente a isso, há uma guerra interna que tenta desestabilizar o país desde dentro, provocando divisões entre as forças armadas bolivarianas e incentivando traições entre seus membros. Maduro enfrenta uma luta constante para manter a ordem e estabilidade diante de ataques sistemáticos, em múltiplas frentes quase simultâneas, que ameaçam desmantelar o que restou de sua estrutura de governo. Hoje, claramente, sinais de uma escalada iminente se mostram mais fortes que nunca. Nicolás Maduro parece sentir que algo grande está por vir, pois tem buscado ajuda desesperadamente em outras nações, os mesmos aliados de sempre, Rússia e Irã. A China, apesar de sua tradicional postura mais reservada, também pode estar envolvida, embora seu apoio pareça mais retórico do que prático até o momento. O que realmente chama atenção são as movimentações russas, muito além de meras declarações políticas. Há relatos recentes, vindos de vlogs militares russos, sobre a possibilidade de Moscou enviar drones Saed, de fabricação iraniana, para a Venezuela. Esses drones têm sido usados quase que diariamente por russos na guerra contra a Ucrânia e, acidentalmente, têm caído até em países da OTAN. Alguns influenciadores militares russos já sugeriram que esses drones sejam repassados para a Venezuela, reforçando a capacidade bélica do país contra uma potencial intervenção dos Estados Unidos. Ainda assim, são palavras e especulações, por enquanto apenas rumores. Mas o que realmente não pode ser ignorado aconteceu na noite passada, um fato concreto e preocupante. Um avião cargueiro venezuelano decolou rumo a uma longa e suspeita viagem. Saiu da Venezuela, cruzou até a Estônia, seguindo depois para Moscou, e agora está retornando para o país sul-americano. O mistério paira no ar. O que está sendo transportado nesse voo pouco comum? Não é normal ver essas expedições aéreas entre Venezuela, Rússia e regiões próximas. A última vez que um voo similar aconteceu foi em meados de maio, há quase 4 meses. Agora, essa movimentação acontece justamente em meio a uma crescente preparação militar americana no Caribe, uma escalada clara e inédita que reforça a ideia de que um conflito maior pode estar se aproximando a passos rápidos. Você consegue imaginar o que pode estar escondido nesse cargueiro? E como essa movimentação aérea pode mudar o equilíbrio nessa região já tão estável? A tensão está no ar, e essa história ainda está longe de acabar. O que será que vem a seguir? Em uma noite surpreendente, um avião cargueiro venezuelano decolou rumo a Moscovo, deixou o país e retornou em meio a um aumento das tensões militares. Surpreendentemente, esta não é uma ocorrência comum, visto que a última viagem desse tipo aconteceu há cerca de 4 meses. Este movimento ocorre no contexto do crescente reforço militar dos Estados Unidos no Caribe. Recentemente 10 caças F-35, conhecidos por sua tecnologia Stealth, foram deslocados de base nos Estados Unidos para Porto Rico. Isso nos leva a refletir. Você sabia que a apenas 3.200 quilômetros da Flórida, existe um território americano? Porto Rico, embora uma ilha sem status de Estado, é parte integral dos Estados Unidos. A posição estratégica de Porto Rico, a poucos quilômetros da Venezuela, torna essa situação ainda mais alarmante. Enquanto voos militares continuam a se intensificar na região, isso representa um aumento significativo da presença dos Estados Unidos.
Desde o final de agosto, a quantidade de ativos aéreos aumentou drasticamente. As movimentações são constantes e uma nova atualização mostra que bases que estavam fechadas desde 2004, como a antiga estação naval de Roosevelt Roads, agora estão novamente em operação. No Caribe e além dos caças, temos uma frota considerável da Marinha dos Estados Unidos, incluindo o USS Lake Erie, o USS Samson e o USS Gravelle, todos prontos para agir. Com a situação se intensificando, cada movimento é seguido com atenção. A presença militar está se tornando cada vez mais palpável. E a grande pergunta que paira no ar é, até onde essa escalada pode chegar? O que a resistência desses grupos significa para a segurança regional? Prepare-se, pois estamos diante de um cenário que pode mudar a qualquer momento. Em meio a voos frequentes e manobras militares, é vital ficar atento ao que este turbulento capítulo da história pode revelar nos próximos dias. Na última quinzena, o clima no Caribe tem se intensificado de forma alarmante. Dados recentes, atualizados até o final de agosto, revelam um aumento significativo nas operações aéreas na região. A cada manhã, ao conferir as notícias, percebo que aviões estão chegando a Porto Rico com frequência. Eles vêm de lugares como Seattle, Flórida e Texas. Essa movimentação não é apenas uma simples rotina, pois coincide com declarações contundentes do presidente dos Estados Unidos. Recentemente, Trump comentou sobre a alegação de Maduro de que um ataque contra uma embarcação venezuelana foi ilegal. Durante a coletiva, o mandatário se mostrou preocupado com um possível aumento da hostilidade por parte do presidente venezuelano. Para ele, o que realmente é ilegal são os narcóticos que estavam a bordo da embarcação e que continuam a ser enviados para os Estados Unidos, resultando em uma tragédia que vitimou 300 milhões de pessoas no ano passado. Ao ser questionado sobre a veracidade das palavras de Maduro, Trump foi enfático ao afirmar que a situação está clara. A embarcação tinha bagagens suspeitas, e as informações estavam disponíveis antes mesmo da saída do barco. Mas o que ocorre se Maduro intensificar sua resistência? Trump declarou que o futuro é incerto, mas enfatizou que a presença de gangues e traficantes de drogas vindos da Venezuela não é aceitável. Ele até comparou a eleição de Maduro à próxima que ocorrerá nos Estados Unidos, insinuando que ambas têm sombras de corrupção. Enquanto isso, Maduro parece estar se preparando para a tempestade que se aproxima. O regime está treinando seus cidadãos para o enfrentamento, gerando um clima opressivo interior. Que desdobramentos podem ocorrer em um cenário tão caótico? A tensão no ar é palpável e as dúvidas persistem. Até onde a resistência de Maduro irá? E a resposta dos Estados Unidos será cada vez mais firme. Os próximos passos prometem ser decisivos. É um jogo perigoso, e os eventos se desenrolam rapidamente. O que esperar ao olhar para o horizonte incerto da Venezuela? No episódio anterior, vimos as acusações de corrupção entre eleições e como Maduro, claramente à beira de uma grande crise, começou a preparar seu povo para um confronto iminente. A tensão cresce a cada movimentação no Caribe, enquanto o governo venezuelano não esconde sua disposição para a guerra. Agora surge um vídeo de propaganda do regime de Maduro, divulgado no mesmo dia em que foram feitas as duras declarações do ex-presidente Trump. Nele, uma atmosfera sombria envolve a narrativa, a voz firme e resoluta de cidadãos comuns, homens e mulheres que se dizem prontos para defender sua terra a qualquer custo. A mensagem é clara, eles carregam a bandeira da paz, mas não estão despreparados para nada que possa acontecer. O tom dramático ecoa pelo vídeo enquanto imagens passam, mostrando esses defensores dispostos a dar a vida pela pátria. A ameaça explícita ao chamado imperialismo norte-americano está no ar. Se eles invadirem, não sairão vivos. Uma promessa de resistência feroz, que reverbera na alma de quem assiste, misturando orgulho, medo e uma antecipação inquietante. O grupo que aparece se denomina Coletivo Sério Rodrigues, anti-imperialistas, herdeiros das ideias de Bolívar e firmes seguidores de Chávez. Eles afirmam estar prontos para qualquer missão, reforçando a ideia de que a situação venezuelana não está longe de explodir em conflito aberto. Enquanto isso, no cenário internacional, a movimentação não para. O aumento dramático de aviões da Marinha dos Estados Unidos e da Infantaria de Marina nas proximidades de Porto Rico revela uma escalada militar inédita. F-35 Stealth foram deslocados para bases na região, antigas instalações foram reativadas. Tudo indica que uma pressão sem precedentes está sendo aplicada para manter o controle próximo às portas venezuelanas. Você consegue imaginar o som dos motores desses caças cortando o céu do Caribe como uma premonição? Diante disso surge uma pergunta que deixa qualquer um parado em suspense. Seria esse o prelúdio de uma invasão? Maduro realmente está pronto para resistir até o último suspiro?
Ou haverá traições internas impulsionadas pela caçada implacável da justiça americana, que inclui uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura? A guerra silenciosa que se desenrola não é apenas uma disputa de poderes, é uma batalha pelo futuro de uma nação à beira do colapso. Quem vai prevalecer? Quem ficará para contar a história? Aguardem, porque o desfecho pode ser completamente inesperado. Talvez nem tudo seja o que parece. Afinal, num jogo de sombras como este, a linha entre aliados e inimigos se torna assustadoramente tênue. E você, está preparado para descobrir a verdade oculta por trás dessa tensão que pode transformar o continente? O próximo capítulo pode revelar segredos que ninguém esperava.